Oi, boa tarde. Eu sou o Matheus Abelo da turma 3 e eu sou da equipe 5, equipe responsável pelo projeto Pong, ok? Então, vamos começar. Primeiramente, o meu jogo, ele é... Eu vou falar meu, tá bom? Porque os outros dois integrantes do meu grupo, eles não fizeram nada, então não tem nem como eu chamar eles pra explicar alguma coisa porque eles não sabem. Mas enfim, o jogo, ele roda no Pygame, certo? Ele é todo envolvido na biblioteca Pygame e eu não achei necessário a importação de nenhuma outra biblioteca. Eu não pensei em usar nenhuma outra biblioteca e não precisei. Primeiramente, a gente começa iniciando o Pygame, certo? Iniciando a biblioteca do Pygame. A gente dá um ponto init e aqui já tem todas as variáveis que a gente adiciona, certo? No comecinho, eu já deixei... Óbvio que isso aqui eu defini no final. Primeiro eu fiz toda a base, depois eu coloquei isso aqui. Mas eu preferi deixar no comecinho porque é de mais fácil edição. Se eu quiser chegar aqui e mudar alguma coisa, tipo o set volume aqui, fica mais fácil para eu poder mudar se ele estiver aqui no começo do que se ele estiver no meio. Enfim, aqui é a adição da música de fundo do jogo. Aqui a gente seta o volume e aqui já mostra ela tocando. Então assim que eu abrir o jogo, ela já vai funcionar, certo? Aqui é a adição do som de colisão, ok? Quando a bolinha bater no jogador ou no bot. Aqui é a adição do som do gol. E aqui é a adição, nem escrevi, adição do som de vitória. Ok, aqui é a adição do som de vitória, certo? E eles não estão chamando aqui porque eles têm que ter uma condição para chamar eles, certo? São apenas sons. E aqui é o congratulation. Por que tem dois sons de vitória? Porque no final eu coloquei a mensagem congratulation para aparecer, certo? E o som de vitória é um som que fica ao fundo do congratulation. Esse daqui fica ao fundo do congratulation, entendeu? O cara vai falar congratulation e vai ficar tocando uma musiquinha de fundo bem rápida, que inclusive é a musiquinha do Mario. Eu não sei se vai dar pra ouvir, mas foi o que eu pensei, né? Aqui a gente define o tamanho da janela, certo? A minha variável window. Eu escolhi todos os nomes, a maioria em inglês, se eu não me engano não tem um que não seja. Porque é costume identificar mais fácil assim. Pelo menos os nomes das variáveis eu escrevo assim, entendeu? Então, aqui a gente define a janela, certo? O tamanho da janela. Eu deixei Full HD porque às vezes eu tenho que ficar trocando desse computador aqui que eu tô pro meu outro computador, porque esse aqui que eu tô apresentando é o notebook do meu irmão. E no meu outro computador ele não roda Full HD não. Então eu deixei nessa daqui que é compatível com os dois. Mesmo que mude um pouco, ela é compatível com os dois. Aqui tem um título da janela que é o Pong, certo? Aqui tem a imagem da vitória, que eu já salvei aqui, que é o Congratulations, certo? Eu deixei vitória aqui porque esse aqui eu escolhi bem no comecinho. Então, aqui é a imagem do Congratulations que vai aparecer. Inclusive aqui estão os meus assets, certo? E aqui é a imagem da vitória. Vai dar pra ver tudinho no final. Aí. Então aqui. Aqui a definição de score e a imagem que vai aparecer no começo. Eu poderia muito bem... Já explico isso daqui. E o score que vai começar no começo. Eu deixei aqui 8, certo? Para iniciar com 8, para poder testar agora. Porque se for de um por um, vai demorar um pouco. Aqui tem a definição do campo, né? A imagem que vai ficar aparecendo de fundo. A imagem que vai ficar na tela de 1280 por 720. Mas o 1280 por 720 dessa imagem aqui a gente também tem que definir. Aqui tem definição do jogador 1, certo? E esse play 1, move up e o move down, eles servem para poder eu distinguir quando eu apertar a tecla e quando eu soltar a tecla. Mas isso aqui eu explico melhor lá no finalzinho, ok? Aqui tem a mesma coisa, só que pro Play 2, e tem bot. Por quê? Porque no menu, que vai ficar de fundo, os bots eles vão ficar jogando sozinho, certo? Porque a bola vai ficar mexendo e os bots vão ficar lá se mexendo junto
para poder não ficar contando pontuação, porque se passasse direto, não ia dizer que eu contar pontuação, mas ia ficar um pouco pior, eu creio, né? Então eu fiz bot, certo? Fiz dois bots também, que é o bot relacionado ao Play 1 e o bot relacionado ao Play 2. E aqui é a definição da bola. Aqui é onde ela começa a aparecer, certo? E aqui é a direção que a bola toma no início do jogo. Eu coloquei para ela tomar pro início pro Play 1. Eu podia randomizar isso aqui, importar a biblioteca random e fazer isso aí, mas eu não quis não, preferi assim, deixar algo constante. Então, e aqui o Y, para ela poder ter um movimento leve na diagonal. Então aqui a gente começa as funções. Uma das coisas que eu fiz foi definir uma função para poder escrever uma mensagem que você já põe nela e já vem tudo formatado, entendeu? Não, para não ter todo esse trabalho de escolher fonte e tal. Você já põe e ela já formata sozinho para você. Aí aqui tem a função do movimento do Play 1, que é basicamente a mesma coisa do movimento do Player 2, certo? Foi só um Ctrl+C, Ctrl+V, mas ela consiste assim. O Player 1, ele tem, se apertar o Move Up, que vai definir lá no final, que no caso o Player 1 é a tecla W, certo? Ele vai subir 5, e se não apertar, ele vai ficar parado. Se fizer o contrário, se apertar o Move Down, que é o S, ele vai descer 5, ou do contrário, ele vai ficar parado, ok? E aqui são os limites, que são as colisões. Ele encosta na horizontal e ele não passa dali, ele fica parado ali. Porque se não definir esses limites, assim, eu defini tudo manual, né? Eu descobri depois que o Pygame ele tem a opção de colisão. Então eu fiz tudo no manual. Na horizontal, ela tem que ter um limite, porque se tu não colocar ela passa direto. Então tu tem que decidir onde é que ela vai travar. Senão ela passa direto nos cantos da tela. Então é isso, esse aqui é o limite. Aqui é basicamente a mesma coisa, aqui a colisão na tela também é praticamente a mesma coisa, certo? Aqui a gente tem a função dos movimentos do bot do menu, ok? Então o que eu coloquei para acontecer, como é que o bot funciona no menu? No menu, o bot ele vai praticamente seguir o Y da bola. Então quando a bola mexe na diagonal, para não ter perigo dela passar para vertical, certo? Como é um Pong, a bola tem que passar da vertical que a pessoa está defendendo. Então o bot ele fica seguindo o Y da bola e a bola vai acabar que nunca vai passar. Mas vai ficar um movimento fluido assim no final, entendeu? Jogando o jogo, ou se o jogo ficar no menu, vai ficar um movimento. Não vai ficar chato, a bola não vai ficar passando, vai ficar um movimento fluido. A bola indo, voltando, indo, voltando. Um bate-bate. Aqui é a definição do movimento da bola no bot, certo? Aí no bot aqui eu coloquei para ter colisão. Basicamente isso aqui é para isso, para poder fazer o som de colisão, certo? Que é tipo uma batidinha. Mal vai dar para ouvir isso daqui, infelizmente, mas tem, ok? Aí no PlayerBot 2, que tem que ter, né? Os dois, que tem que fazer a colisão nos dois, som de colisão nos dois. E essa condição aqui, que é praticamente a mesma por cadê? Pro Move Ball normal, tá aqui ó, todas as mesmas coisas. Isso aqui são as colisões entre a bola e o player, certo? Eu defini que quando passar de tal parte, de tal canto da tela, ele vai tentar identificar se o player tá lá, entendeu? E fazer a conta, Isso aqui são diferenças na imagem com a imagem do próprio jogador, ok? Porque senão eles meio que passavam direto e só ia contar a colisão depois por causa dessa diferença de pixels da imagem. Então isso aqui é a diferença do pixel da imagem. Ele vai identificar se está tudo certinho. Se estiver tudo certinho, se tudo condizer, ele vai multiplicar por -1, que isso vai inverter a localização dele. Então foi assim que eu fiz o meu esquema de colisão. Fiz para colisão do bot 1, certo? Do bot 2. E é exatamente... isso daqui é para inverter a bola quando ela bater na horizontal. É basicamente o mesmo pensamento, só que tem menos condições porque é só bater na horizontal. Bateu na horizontal, ela vai inverter o eixo Y e vai ir para o outro lado, ok? Aí é basicamente a mesma coisa pro Play 1, certo? E pro Play 2. Tá aqui o somzinho de colisão.
Aqui a gente tem a condição também para inverter o eixo Y quando ela bater, quando ela tocar nas horizontais. Aqui foi a função que eu defini para guardar as pontuações do jogo. A bola, ela vai tentar identificar, certo? Se passou do limite da tela que eu defini, entendeu? E se os dois tiver passado, no caso o eixo Y e o eixo X, aí ela vai somar um score mais um, entendeu? E essa funçãozinha aqui, esse load aqui, image load, ele serve, esse string score 2 aqui, ele serve porque todas as minhas imagens, ó, elas são por números, 3.png e 4.png. Quando somar um, vai mudar o número aqui, então eu vou atualizar a imagem automática, porque o meu score é com imagem, ok? E aqui o som do gol. Basicamente isso daqui, a mesma coisa pro score 1, ok? Aqui, score 1, só muda isso. Agora vamos aqui. No meu jogo, ele tem, digamos que duas funções principais. Esse draw aqui, que é uma função desenho, ele é basicamente a função principal. O que ela faz? No drawbot, ela vai rodar o menu principal, menu principal entre aspas, né? Ela vai rodar o menu principal e ela vai aplicar tudo. Ela vai aplicar o campo, vai aplicar os bots, né? Porque é o drawbot, vai aplicar os bots, vai aplicar a bola e vai aplicar a pontuação lá em cima, que nunca vai acontecer naquela pontuação, mas tem, entendeu? Mas ela vai ter esse diferencial dessa imagem aqui, que é, ou desse texto aqui, que é aperte T. Aqui é o tamanho do T e aqui é a cor, certo? Exatamente como eu defini lá em cima. Essa aqui é a função que eu criei lá em cima, ok? E aqui ela vai definir aí a eu não tô conseguindo ler isso aqui, desculpa. Ela vai definir a mensagem e também os movimentos dos bots, certo? Da bola do bot e dos jogadores bots. E aqui tem o draw normal. O draw normal ele tem uma diferença. Ele tem essa condição. Desculpa, tá rotando porque minha garganta tá seca. Vou tomar uma água. Ele tem essa condição. A condição ela serve para poder definir se quando chegar nessa pontuação 9, ó, eu tenho até 9 imagens, mas eu deixei assim, pontuação 9, porque quando eu coloquei 10 apareceu alguns erros. Mas para quando chegar nessa pontuação 9, ela identificar e quebrar esse código aqui e passar para o else, certo? Já vou falar o que tem no else. Aqui a gente tem a aplicação de todas as imagens do jogo e das funções também. Das imagens a gente tem do campo, dos jogadores, é basicamente o drawbot. Dos jogadores, da bola e da pontuação, certo? E nas chamadas de funções, certo? Para poder rodar juntamente com os desenhos, a gente tem de todos os jogadores das bolas e do score. No bot eu não chamo nada disso, só do moveball bot e do player bot. Aqui a gente chama mais porque a gente precisa de mais, certo? E quando o jogo acabar, ele vai aparecer um congratulation na tela, que é esse daqui, o window bleach, o win, que é o congratulation, e vai ter uma variável restart, vai aparecer uma mensagem dizendo pressione espaço para sair do jogo. Eu coloquei para sair do jogo porque eu desisti de tentar colocar para reiniciar, porque a minha pontuação, mesmo quando eu reiniciava o jogo, a pontuação ela não zerava, e quando eu forçava a zerar, ela meio que saía dessa condição aqui. Essa condição nunca condizia. Eu não sei porquê. Eu não consegui consertar, mas os dois chegavam em 9 e o jogo continuava. Ele continuava respeitando essa condição e usando esse daqui, mesmo os dois estando com a posição 9. Eu não sei o que aconteceu, eu não consegui resolver, então eu só coloquei para quando apertar espaço, o jogo sair, ok? Então aqui a gente aplica essa mensagem de start e aqui estão os sons. Os sons aqui da Win é da musiquinha de fundo e o congratulation é do cara falando congratulation. Ok. Aqui a gente tem a função que eu criei para eu chamar aqui no while loop que roda os eventos do jogo para poder começar o jogo. Vamos lá.
Esse pressed T aqui que eu fiz é uma variável que eu defini para poder identificar quando o T estiver apertado. Quando eu apertar o T, o jogo vai iniciar, certo? Que foi quando eu coloquei aqui, ó, aperte T para iniciar o jogo. Então eu escrevi a condição aqui embaixo para quando apertar o T, o jogo iniciar. Tá bom? Aqui estão os movimentos. O loop ele fica sempre true e tem um quit para quando o loop ficar falso, o jogo fechar, entendeu? O loop vai parar de rodar, o while vai parar de rodar e o jogo vai fechar. E também se o jogo acabar, quando apertar espaço, ele também dá loop false. Aqui, ó. É basicamente isso. Ok? Vamos lá. No keydown, ele vai identificar quando você teclar a tecla. Você abaixou a tecla, ele vai contar no sistema. E eu coloquei para quando ele abaixar a tecla, o play em uma VAP, que é ele vai se movimentar para cima, mudar para true. Então isso aqui virou uma constância, entendeu? Aí, como virou uma constância, eu também teria que colocar, ó, também tem para setinha para cima, setinha para baixo. Como virou constância, eu também teria que colocar aqui a função para iniciar o jogo. Mudo o T para 1 e eu já vou explicar essa condição. Press T, aí aqui embaixo tem um if, identificando. Se for igual a 0, vai fazer isso daqui. Se não for, vai fazer isso daqui. Mudando o valor do T de 0, aqui sai do 0. Mudando o valor de 0, ele vai mudar o que ele vai rodar. Então, fazendo esses valores aqui, quando eu teclar a tecla e mudando para true, vai virar uma constância. Foi assim que eu pensei, né? Vai virar uma constância. Aqui eu coloquei para apertar o espaço e respeitar o score do jogador 1 e o score do jogador 2 e salvar a pontuação, certo? Quando terminar o jogo, quando um dos dois ganhar. Aí, quando apertar espaço, fecha o jogo. E aqui a gente tem um keyup. Então, quando você apertar e soltar, ele vai identificar que você soltou, a tecla vai levantar e ele vai voltar o movimento para false. Aí deixa a constância, o movimento que estava em constância, ele vai parar. Então, é como se fosse um getPressed que eu vi depois, certo? É uma função getPressed do Python, mas que eu fiz no manual, que eu fiz na mão. E aqui é basicamente o seguinte: o jogo ele começa com o preset 0 aqui. E ele vai rodar assim. Ele vai rodar o drawbot, que é o menu principal, é todo o código principal, só que só com as coisas do bot, e vai atualizar. Esse aqui serve para atualizar a tela, ok? E quando apertar T, ele vai mudar para 1. Então ele vai desfazer essa condição e vai vir para o sinal. No sinal, ele vai usar a variável startGame, que aplica a função do draw, que é a função menu principal. É realmente a função dos jogadores, de tudo normal, do score e tudo, e vai atualizar a tela. Ok? Eu fiz alguma gambiarra, que é o seguinte: tem a pontuação, ou tem o som que aplica no final do jogo, certo? Tá aqui, aplica esses dois sons. Isso daqui é um draw. Quando acaba a tela, ele chama no if, que está dentro do loop. Então ele vai ficar chamando isso aqui direto. E a música ela ficou tocando direto, entendeu? O somzinho ficou tocando direto. Então o que eu fiz? Por isso meu arquivo está bem grande. Eu não consegui resolver isso de forma nenhuma. Então eu usei de uma gambiarra, que foi: eu aumentei a música, eu adicionei várias músicas num áudio só. Eu peguei um áudio e coloquei áudios vazios dentro, entendeu? E o tamanho cresceu, então ficou 15 minutos. Ficou 15 minutos dessa música aqui e ficou 15 minutos dessa música aqui. Então eles vão tocar uma vez e vai acabar o áudio, né? Só que vai demorar 15 minutos pra acabar. Aí acho que já dá tempo da pessoa decidir se vai sair do jogo ou não, ok? E aqui tem o Process, isso aqui eu já expliquei normal. Agora vamos demonstrar o jogo. Como essas músicas aqui são .wav, certo? E elas demoram, elas ficaram muito grandes, eu tive que deixar grande. Aí elas ficaram meio pesadas e o jogo demora um pouco para abrir. Mas uma hora chega lá. Meu notebook não é tão bom, mas uma hora chega. Ok? Então, já começou a tocar musiquinha, eu não sei se tá dando pra ouvir. Mas tem uma musiquinha de fundo e o jogo ainda não abriu. Pronto, agora o jogo abriu. O jogo, ele abre nessa tela principal. Na tela principal, desculpa ter apresentado o código antes, meu Deus.
O jogo ele tem a tela principal, certo? E na tela principal tem os bots aqui, ó, que respeitam o movimento Y da bola, certo? E a gente tem todo o campo, toda a visão do jogo e só esse T para começar. Quando apertar o T, o jogo vai iniciar e os dois movimentos, os dois jogadores podem se mexer, ok? A bola tá vindo devagarzinha porque eu não sei como, mas nesse computador o tick rate funciona diferente do meu outro computador. E o tick rate estava ajustado no meu outro computador, a bola estava bem mais rápida lá. Mas é só mudar a direção da bola, que é o baldir, que ela fica mais rápido. Então vamos lá. Eu não sei se está dando para ouvir, mas o jogo ele tá tendo som de colisão. Quando fizer a pontuação, umas pessoas vão gritar. Exatamente isso que aconteceu. Agora eu vou deixar o Player 2 marcar, porque ele já tá com pontuação 8, ele vai ganhar. Essa é a musiquinha que toca no final. Fala Congratulations e a musiquinha do Mario. O Player 2 ganhou aqui, certo? Ele ganhou porque já tava com a pontuação 8 definida. Então, ele só somou aqui 8 para 9, né? Aí deu tudo certo e ele ganhou. E condiz, ele fez certo a condição lá e passou. Aparece um Congratulations e o espaço para sair. Daí você aperta o espaço e ele vai salvar no histórico aqui, ok? Então vamos ver. O jogador 1, ele fez 1 de pontuação, né? O jogador 2, em teoria, fez 9. Vamos ver se salvou. Aqui, ó. Pontuação do jogador 1, que foi 1. E a pontuação do jogador 9, do jogador 2, que foi 9. Então até aqui tá tudo certo. O trabalho em si não era para ter sido só isso. Ok, eu sei que tá bem fútil. Mas ele realmente não era para ter sido só isso. Porque foi um trabalho que foi dividido para 3 pessoas, né? A gente pensou em coisas para 3 pessoas fazerem. Só que o meu grupo, ele não quis se contestar. Eu cobrei, eu conversei com eles, eles disseram que estavam fazendo, mas quando chegou no dia mesmo de entregar, eles não respondiam nada que eu perguntava sobre o trabalho, respondiam sobre outras coisas. Então eu decidi terminar isso aqui bem às pressas. Esse final de semana não, né? Essas últimas 3 semanas foram bem cheias de trabalho. E foi isso aqui que deu pra fazer. Desculpa qualquer coisa, mas eu tentei. Eu realmente tentei, eu me esforcei, eu estudei pra fazer isso aqui. Eu sei do que eu tô fazendo aqui, isso eu afirmo. Então é isso. Tchau, tchau e obrigado pela atenção.